Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. O assunto de hoje vai ser descolonização afro-asiática, tá? Nós vamos ver aí, tá, que esses países que no final lá do século XIX vão ser colonizados, ou melhor, recolonizados ou divididos entre os países da Europa, principalmente ali o continente africano e o continente asiático, sendo que esses países têm aí a Primeira Guerra Mundial, até antes da Primeira Guerra Mundial, alguns países já começam a lutar aí pela sua independência. Depois da Primeira Guerra Mundial, dessa continuidade aí, e após a Segunda Guerra Mundial, aí esses países vão realmente lutar pela sua independência, tá? Tanto é que nós sabemos aí que após a Segunda Guerra Mundial o mundo vai se tornar bipolar. Se tornando bipolar, de um lado vai estar os Estados Unidos, tá, capitalista, do outro lado vai estar a União Soviética comunista. Então, nós sabemos aí, eu acho que você já deve saber, que os Estados Unidos foi rotulado como país de primeiro mundo. Então, os países capitalistas eram países de primeiro mundo. Países, né, a União Soviética e países comunistas eram considerados países de segundo mundo. Então o mundo foi dividido assim: primeiro mundo, os capitalistas, representados pelos Estados Unidos, e segundo mundo, representado pela União Soviética. Só que os países que vão começar a se tornar independentes, não querendo ser influenciados nem pelos Estados Unidos, nem pela União Soviética, vão principalmente os países da África, tá? Vão criar aí em 1955 a Conferência de Bandung. Essa conferência eles vão querer fazer de um jeito que eles não querem influência dessas duas linhas bipolar aí, nem capitalista, ou melhor, nem influência dos Estados Unidos, nem da União Soviética. Claro que teve alguns países que não teve a influência, por exemplo, da União Soviética, que se tornaram comunistas, e teve alguns países que se tornaram capitalistas, mas sem influência dos Estados Unidos. Claro que isso na época era um pouco raro de acontecer, acabava no final eles cedendo, tá, para um desses dois países. Mas, inicialmente, eles não querem influência de nenhum dos dois. Tanto é que eles vão começar a se rotular como país do terceiro mundo. Então, o país do terceiro mundo são aqueles países na qual não querem influência nem da União Soviética e nem dos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Como eu estava dizendo, nem da União Soviética, nem dos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Esses países, principalmente ali da África, vão se rotular como país do terceiro mundo. Tá? Tanto é que muitos vão rotular países do terceiro mundo, são países miseráveis ou pobres. Tá? Tanto é que o Brasil era rotulado como país de terceiro mundo, mas não poderia ser considerado país de terceiro mundo, já que ele seguia uma linha de influência dos Estados Unidos. O Brasil era para ser considerado um país de primeiro mundo, não de segundo mundo, ou melhor, de terceiro mundo. Mas como os países eram pobres, então todos os países pobres, miseráveis, que foram rotulados como países de terceiro mundo, tá? Só porque os países da África eram países pobres, estão começando a querer engatear após a independência de alguns países, tá? Nós vamos falar um pouco aqui, tá, da independência da Índia, na qual vai ter uma pessoa que vai influenciar muito a sua independência. A Índia, ela foi dominada, certo, pelos ingleses por muitos anos, tá? E teve algumas revoltas até, por exemplo, a revolta dos cipaios, tá? Que eles ficaram revoltados. Uma dessas motivos era, por exemplo, que vocês sabem que na Índia, por exemplo, o indiano ele não come carne, né? Porque ele respeita muito os animais dentro da sua religião. Sendo que os ingleses tinham mania de passar gordura nas armas, certo? Por quê? Porque às vezes quando iam ser levadas essas armas,
quando elas haviam um atrito entre uma e outra, acabava às vezes saindo faísca e às vezes explodindo. Então, para evitar esse atrito entre essas armas, muitos passavam gordura animal para ficar deslizando, mas não saísse faísca para pegar fogo ou explodir lá os caminhões que carregavam. Então eles mandaram os indianos, né, os ingleses como dominavam lá, carregar ou descarregar e carregar esses caminhões, e eles se negaram, que eles não iam botar a mão na arma porque elas estavam com gordura animal. E aí, isso vai ser um dos outros vários motivos que vai vir a revolta dos cipaios, tá? Que não concordam muito aí com a dominação inglesa. Já nos anos de 1885, tá? Jawaharlal Nehru, certo? Também vai começar a fazer alguns boicotes ou lutar pela independência da Índia. Ele não vai conseguir. E aí vai aparecer a figura de Mahatma Gandhi, tá? Mahatma Gandhi era até de uma casta alta, tanto é que ele foi estudar até direito, até na Inglaterra. Depois que ele veio da Inglaterra, ele chegou até passar um período na África do Sul, porque a África do Sul também era dominada pelos ingleses, ele como advogado lá, e ele vendo que existia aquele preconceito contra o indiano, ele retornou para a Índia e começa a desobediência civil, tá? Ele começa a boicotar os produtos ingleses ou mandando as pessoas boicotar, desculpa, tá? Por quê? Porque ele sabia que entrar numa guerra direta com os ingleses a nível de armas, com certeza os indianos não iam ter como vencer os ingleses. Então aí começa isso antes da Primeira Guerra Mundial. Depois os indianos, por exemplo, vai lutar do lado dos ingleses na Primeira Guerra Mundial com a promessa de que eles se tornariam independentes. Não consegue também, os ingleses não dão a sua independência. Vem a Segunda Guerra Mundial, já começa os boicotes aí por parte até de Mahatma Gandhi, fazendo essas desobediências civis, por exemplo, como não pagando os impostos aos ingleses e também não consumindo mercadoria industrializadas inglesas, tá? Então, isso os ingleses vão ficar, tanto é que os ingleses vão prender Mahatma Gandhi aí umas 3 vezes, certo? Só que as suas ideias já estavam enraizadas no povo indiano, que começa realmente a fazer boicote, né, contra as mercadorias inglesas, tá? Tanto é que tem uma das coisas que o Mahatma Gandhi vai fazer, por exemplo, é a Marcha do Sal. Essa marcha vai fazer com que ele ande 400 quilômetros durante 25 dias, tá? Porque os ingleses proibiram, né, dos indianos extraírem sal. Então, em protesto, Mahatma Gandhi vai fazer essa caminhada contra os ingleses. Outra coisa também que vai acontecer é que ele vai chegar a fazer uma greve de fome. Isso a nível internacional vai repercutir muito, tá? E essa pressão toda dos ingleses, tá? E apenas em 1947 que a Inglaterra reconhece a independência da Índia. Só que Gandhi, ele vai ser assassinado, tá? Ele vai ser morto por um próprio indiano, tá? Que não concorda muito com as suas ideias, mas ele conseguiu, na luta pacífica, conseguiu lutar com os ingleses no sentido de fazer com que eles olhassem para a Índia e realmente não conseguissem. Outro fato também que não dá muito certo também é que porque tinha acabado a Segunda Guerra Mundial em 1947, a guerra tinha acabado em 45, certo? Os ingleses também não teriam, até se os indianos assumissem, pegar em armas até para lutar com os ingleses, eu acho que os ingleses teriam uma certa dificuldade porque estavam sem finanças, né? Por causa
Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e outra coisa também, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial vai se tornar bipolar. Então, tanto a União Soviética como os Estados Unidos não têm interesse no qual os ingleses ficassem com a Índia como colônia. Outra coisa que vai acontecer também após a independência, vai ter uma briga ali entre a Índia e a região do Paquistão, tá? Por quê? Porque a região do Paquistão é uma região de origem muçulmana e a Índia é hindu. Então, na briga de religião entre essas duas regiões, né, a Índia vai acabar se dividindo e o Paquistão se tornando independente da Índia, botando agora um Estado muçulmano. Ainda eles lutam até hoje por uma região chamada Caxemir, que fica ali naquela região, com uma região muito rica em minério, umas riquezas naturais ali, e também de água. Então eles ficam brigando ali pelaquela região. Até hoje não existe ali quem é dono da Caxemir, tá? Mas eles ainda têm esse atrito entre eles até hoje. Outro lugar também que vai se tornar independente também vai ser a Argélia. A Argélia, ela tem uma história muito trágica, coitada. A Argélia, por exemplo, foi dominada pelos espanhóis. Aí o que vai acontecer? Os béberes, né, que são o povo lá da Argélia, vai começar a querer combater os espanhóis. Aí o que faz? Se alia aos turcos otomanos. Aí os turcos otomanos, aproveitando isso, expulsam os espanhóis, mas em compensação eles acabam tomando conta da região. Poxa, aí os argelianos, né, os béberes, eles não vão gostar disso. E vão começar uma luta de independência contra os turcos otomanos. Aí o que a França faz? Invade aquela região e domina lá, expulsa os turcos otomanos e vai dominar aquela região. Quer dizer, o pessoal da Argélia, o povo da Argélia, quer dizer, primeiro foram os espanhóis, depois vieram os turcos otomanos e depois vieram os franceses, tá? As elites, né, passaram, né, a dominar, os franceses começaram a dominar aquela região da Argélia, certo? Chegaram até os franceses para ter uma boa relação, chegou até dar bolsa de estudos para o pessoal da Argélia estudar na França, mas aqueles que apoiavam a colonização francesa na região, tá? Aí vai ser criado, né, na Argélia, a Frente de Libertação Nacional, a FLN. Aí eles são muito radicais, tanto é que eles vão fazer vários atentados contra os franceses, chegando a um ponto até de ser tão radical de prender franceses que moravam na Argélia, de eles serem torturados. Os franceses também vão fazer a mesma coisa, os franceses não são santos, e nessa briga toda aí, tá? Até que os franceses não aguentam a pressão e assinam o Tratado de Evian, em 1962, na qual reconhece, certo, a independência da Argélia. Mas isso tudo vai de 47, né, tem uma guerra de 54 a 1960 entre os franceses e o pessoal, a FLN, tá, que vão lutar contra os franceses, até que os franceses não aguentam e acabam cedendo, tá, para a Argélia, reconhecendo a independência da Argélia, tá? Outros lugares também da África vai ser Angola e Moçambique, tá? Esses países da África eram colônias portuguesas, tá? Quando Antônio Salazar, né, foi ditador, nós falamos sobre ele, um poder fascista que foi implantado em Portugal,
tá? Que vai durar até 1974, tá? Quando ele vem, Antônio Salazar vem a falecer, aí o Caetano que vai substituí-lo e não vai conseguir, esses países vão acabar se tornando independentes. Mas antes disso tudo, tá, acontecer, tá, os portugueses, por exemplo, muitos que vão para essas colônias, portugueses, né, eles, por exemplo, não pagam salários direito para esse pessoal, o povo, né, dessa região, e eles começam a reivindicar os seus direitos de receber o salário, já que eu trabalho, já que acabou a escravidão no mundo, nós temos que receber o nosso salário. E isso acaba acontecendo, tá? Eles criam 3 partidos, tem aí o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, tem o Movimento Popular pela Libertação de Angola e tem a Frente de Libertação de Moçambique, tá? Então, esses 3 começam a ter realmente lutas, guerras mesmo, contra os portugueses. Até que, como eu falei, na década de 70, tá? Que isso vai piorar, tá? Não sei se é o século passado, século XX, 1970, na qual vai ter lá em Portugal a Revolução dos Cravos, porque os próprios portugueses já estavam cansados dessa guerra contra essas colônias africanas. Quer dizer, os portugueses estão perdendo vidas, certo? E não estavam concordando lá, os portugueses não estavam concordando com essa política fascista de Antônio Salazar. Quando ele vem a falecer, vem a Revolução dos Cravos em Portugal e acabam tirando o poder fascista de Portugal, que Caetano, que substitui Antônio Salazar, cai, e aí eles negociam com esses partidos e aí reconhece a independência desses países, tá? Isso a partir de 1975. Outro lugar também que a gente vai falar é do Egito, né? O Egito, um país da antiguidade, que foi dominado por tantos países, tá? O Egito ele vai ter várias fases. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, em 1922, eles eram dominados ali pelos britânicos, tá? Eles vão fazer uma pressão e os ingleses dão uma independência parcial para o Egito. Eles começam a ter o domínio, vamos botar assim, da sua independência, mas com os ingleses ali por trás, não dando a independência total dos ingleses, tá? Outra coisa vai ter Saad Zanguluf, tá? Ele vai ser eleito primeiro-ministro, certo? Ele quer ter uma independência total, mas os ingleses não deixam, tá? Por quê? Porque tinha o rei do Egito na época, que era o Fawad, ele vai vir a falecer e quem vai assumir vai ser Farouk I, que apesar de tudo ele tinha uma ligação com os ingleses, com os britânicos, né? Coisa que o povo do Egito ou a elite egípcia não gostava muito dessa relação, tá? Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, tá? Liderando ele tentou impedir a criação do Estado de Israel, tá? Em 1948 vai ter várias guerras ali entre o novo Estado de Israel e o Egito, na qual todas as guerras o Egito vai acabar perdendo para Israel, e tanto é que numa das últimas guerras os israelitas chegam a tomar uma parte do território egípcio, a ONU se mete e consegue um tratado de paz entre os dois países e o Israel tem que devolver esse território ao Egito, tá? E no armistício de paz entre Egito e Israel, a primeira coisa que o povo de Israel fala assim, ó, quero que vocês reconheçam, primeira cláusula, que reconheça o Estado de Israel, tá?
Outra coisa que vai acontecer, vai aparecer um camarada aí, chamado, ele é um general, Muhammad Narguib, para assumir o cargo de líder da República do Egito. Ele vai fazer uma pressão para que o rei Farouk I renuncie ao cargo, tá? E assim começa aí a briga aí de independência total do Egito. Aí vai aparecer Gamal Abdel Nasser. Esse camarada aí, incrível que pareça, ele vai ter uma briga muito grande com os ingleses e ele vai ser um dos líderes, tá? No caso aí do tratado não, deu um branco aqui, deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome da palavra. Conferência de Bandung, tá? Ele que vai ser uma das principais lideranças, tá? Para que crie aí o terceiro mundo, que não tem influência nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética. Mas acaba ele cedendo um pouquinho ali para a União Soviética. Mas uma coisa eu digo para vocês, com essa briga de Nasser com o primeiro-ministro inglês, por exemplo, eles vão ter desentendimentos muito sérios, assim, de um não poder nem querer ver a cara do outro, tá vendo? Tanto é que o canal de Suez, por exemplo, era dominado pelos britânicos. E o que vai acontecer? Nasser vai tomar o canal de Suez e vai proibir ali, ó, ninguém pode passar aqui a não ser pela minha autorização. Só que o primeiro-ministro inglês, ele acha que os camaradas que faz os navios passarem ali no canal de Suez, que é bem estreito, não é qualquer um que pode. E o que vai acontecer? Aí a União Soviética manda seus navegadores lá e começam a passar com as embarcações, e assim os ingleses ficam, queixo caído, falam, caramba, como vai? Chegaram até a invadir Israel, a Inglaterra, o próprio principalmente Israel e a Inglaterra. Eles chegam a tomar o canal de Suez do Egito, mas depois, com intervenção tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, falou, entrega lá de novo o canal lá para o Egito, e assim é devolvido, tá? Mas foi uma briga muito grande aí para essa independência total do Egito, tá? Outro país também que a gente vai ver aí, que vai aparecer, por exemplo, vai ser a África do Sul, tá? A África do Sul, nós sabemos que ela entrou para a história mundial, tá? Por causa do racismo, né? A perseguição aos negros, que, por exemplo, mais de 90% da população e 10% dos brancos, mas quem vai dominar são os brancos. Na sua história, por exemplo, aquela região da África do Sul, ela foi primeiro dominada pelos holandeses, depois numa guerra dos holandeses com os ingleses vão tomar aquela região, porque ela é muito rica em diamante, ouro, petróleo, então tem muita riqueza mineral ali. Então os ingleses dominam por muitos anos aquela região ali, após a Segunda Guerra Mundial se torna independente, mas com a dominação dos brancos, que vão fazer incrível que pareça, vão fazer vários protestos. Branco não faz protesto em lugar nenhum nessa época na África do Sul. Os negros vão fazer grandes protestos contra os brancos, tá? Tanto é que vai aparecer a figura, por exemplo, de Nelson Mandela, que vai ser uns que vão lutar, é um advogado. No início ele tenta pacificamente, não consegue, aí depois ele vai para a guerrilha mesmo, ele vai ser preso em 1962, chega a ser até cogitado a condenação à morte, mas é o pessoal, com medo de uma reação dos negros, certo? Da população negra da África do Sul, eles prendem ele e também cria a lei do apartheid, tá? A lei do apartheid é o quê? Dividir os negros dos brancos. Mas nós sabemos que os brancos viviam nos melhores bairros, tinham os melhores empregos, enquanto os negros tinham aqueles empregos que eram
vamos botar aí, de terceira categoria, entre aspas, e aqueles negros que eram bem-sucedidos não tinham a oportunidade de chegar a um cargo muito alto, tá? Nelson Mandela, ele vai ficar preso por 20 anos. Quando ele sai da cadeia, ele vê que não vai conseguir tomar o poder na África do Sul com uma guerrilha. Então o que acontece? Ele, de forma pacífica e influenciando a opinião pública internacional, ele consegue ser eleito presidente da África do Sul, o primeiro negro a ser eleito presidente da África do Sul, e ele consegue pacificar toda a África do Sul, fazendo que os brancos e negros se entendam. Hoje em dia, se você for lá, não existe mais essa coisa de negros e brancos, mas só no papel, porque ainda existe aquele preconceito, tá? Dos brancos contra os negros ainda, e os brancos ainda dominam, né? Principalmente a nível de empregos, trabalhos, a nível de empresariado, tudo isso quem domina ainda, a grande dominação é dos brancos. Mas apesar de ter acabado o apartheid, tá? Mas a convivência entre brancos e negros melhorou bastante, tá bom? Pessoal, então aqui a gente fecha a nossa aula de hoje, que foi um pouco longa aí, quase meia hora de vídeo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vocês façam aí as páginas 231, 232, 233 e a 234, e a gente se vê lá no Zoom para corrigir isso aqui. Se não der para corrigir, não tem problema não, tá, gente? A gente depois eu dou o gabarito lá para vocês fazer, mas tentem fazer, tá? Os exercícios estão bem fáceis, tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima videoaula, e não esqueça aí de fazer o nosso exercício e não deixe de ir lá no Zoom, tá bom? Pessoal, tchau!